Você sabe onde nasce uma lenda? Não é em palácios, nem em templos, mas em noites abafadas, tão escuras que até a lua hesita em passar. Imagine o silêncio absoluto que paira sobre os campos de Maryland, no início do século XIX. Só o vento sussurra entre as fileiras de tabaco e algodão. Dentro de uma cabana torta, de parede de barro e teto de palha, há dor e suspense. Uma mulher negra, Hitch, segura entre os joelhos uma filha recém-nascida. Ela a envolve num pano gasto, murmura um cântico abafado e oferece, com o suor da resistência, a primeira promessa: você não vai pertencer a ninguém além de si mesma. Assim veio ao mundo Araminta, depois Harriet. Nem o feitor da fazenda, nem o patrão que controla os nomes dos filhos e dos campos, ninguém percebeu que aquela criança não era só mais uma vida para servir. Mint nasceu sob a marca do impossível. E se eu te dissesse que logo nos primeiros momentos já havia semente de tumulto em seu peito? Que a história olhou para ela e silenciosamente pensou: dessa eu quero ver como termina. Mint era sombra e sonho. No romper da manhã, misturava as vozes dos adultos com o canto dos pássaros. Via o pai, Ben, consertando cercas, ferindo os dedos sem reclamar. Sentia a mãe, Hitch, passar remédios caseiros nas feridas dos irmãos. Todos com olhares medrosos, mas determinados a nunca se dobrarem. Dentro do casebre, o cheiro forte de terra úmida, comida misturada a ervas, panelas chiarem sobre a lenha. À noite, todos reunidos ao redor de Hitch, escutando histórias de terras distantes, de reis africanos, de fugas impossíveis e cidades onde negro caminhava sem correntes. Mint aprendeu, desde antes dos livros, a decifrar o mundo pelas entrelinhas. Sabe aquela sensação de estar sempre sendo observado? De que basta piscar e alguém pode sumir? Era assim com ela. Irmãos mais velhos, um dia ali, no outro vendidos em troca de fumo. E antes que pudesse entender adeus, aprendia a guardar silêncio. Cada despedida engravidava o coração de mais perguntas. Afinal, como pode alguém viver uma vida em que amar demais é sempre o mesmo que perder? Nas margens do rio, Mint inventava brincadeiras para esquecer a fome. Corria entre folhas, copiava pegadas de animais, escalava árvores como se procurasse uma saída que nem sabia existir. De vez em quando, cúmplice do destino, encontrava uma trilha de pegadas rumo à floresta e se demorava imaginando: será que algum escravizado conseguiu fugir por ali? Quantos voltam para buscar as mães, os irmãos, os filhos? A cabana, para fora do olhar dos senhores, era território de magia. Enquanto Hitch trançava os cabelos de Mint, passava lições ditas em segredo. Aqui nesse fio, filha, tem sonho, tem força e tem a estrada do norte. À tarde, as poucas mulheres que podiam se visitar trocavam receitas, benzimentos e códigos em gestos rápidos. As vozes soando baixinho, às vezes transformadas em sussurros, às vezes convertidas em risos inesperados. Risos que, em lugar de tristeza, plantavam rebeldia disfarçada. E nos piores dias, quando a manhã trazia apenas trabalho, Mint se perguntava: como alguém pode pertencer a outra pessoa? Bastava olhar para Hitch, ouvindo a mãe repetir: liberdade a gente aprende antes nos ossos, depois na cabeça. A alma nasceu para correr junto do vento. E era ali, naquela frase dita ao pé do fogo, que Mint imaginava a si mesma voando por cima dos telhados, viajando além dos limites do campo, pisando numa terra desconhecida, anunciada em sonhos por vozes antigas. Você já foi visitado por algo impossível? Já sentiu que toda dor que te cerca é só o começo de uma caminhada impossível de evitar? Mint cresceu ouvindo histórias de crianças arrancadas dos braços das mães, de velhos levados para nunca mais, de maridos e esposas desaparecidos no escuro. Mas ali, sentado ao lado do fogo, com o rosto à luz tremulante, ela fazia uma promessa que ninguém ouvia: nunca mais haveria só despedida. Um dia ela descobriria um caminho de volta, e quando saísse, prometia a si mesma: não ia ir só, levaria quantos pudessem segurar a mão. Assim começa a lenda de Harriet Tubman, não como heroína plena, mas como uma menina cheia de medo,
perguntas e visões. Noite após noite, ela imaginava que se Deus existisse mesmo, era porque alguém precisava proteger os sonhadores naquela terra de silêncio. E ali, entre um susto e outro, nascia a primeira faísca da dúvida que mudaria o destino de todos ao redor dela. Oi, eu sou a Kim, este é o canal History Root e você chegou a mais um episódio da nossa série Mulheres Ativistas que Mudaram o Mundo. O episódio de hoje é daqueles que ninguém tem o direito de esquecer. Sabe por quê? Porque é uma história cheia de dor, de luta, de fé, de esperança e de reviravoltas que parecem impossíveis. Tudo vivido por uma mulher que só aceitava uma resposta da vida: a liberdade. Hoje, a gente vai atravessar campos, cidades, canaviais e fronteiras ao lado de Harriet Tubman. E se prepare, porque a cada passo o perigo é real e a coragem gigantesca. Pouca gente no Brasil sabe, mas Harriet Tubman foi uma das mulheres negras mais extraordinárias da história mundial. Ela nasceu escravizada nos Estados Unidos do século XIX, sofreu humilhações e violências inimagináveis ainda na infância, mas decidiu enfrentar tudo de cabeça erguida. Abandonou o nome de batismo, Araminta, desafiou feitores e senhores, fugiu sozinha para a liberdade e, em vez de simplesmente seguir seu destino, voltou dezenas de vezes para resgatar familiares, amigos e completos desconhecidos, organizando fugas mirabolantes e salvando mais de 70 pessoas da escravidão pelo chamado Underground Railroad. Harriet não era só uma condutora de fugitivos, ela era esperança vestida em carne, osso e fé. Aqui, no History Root, a gente não esquece que mulheres como Harriet Tubman enfrentaram e desafiaram tudo quando dizer não era quase sentença de morte. Ela atravessou noites de terror, grandes rios, pântanos cheios de veneno com risco de captura e violência a cada curva. Mas nunca recuou. Imagina só, quantas pessoas você conhece teriam coragem de voltar não uma, mas mais de uma dúzia de vezes para o mesmo inferno da onde escapou? Só que Harriet não parava ali. Ela também foi espiã, enfermeira, soldado e símbolo de resistência durante a Guerra Civil Americana. Você acha que já ouviu histórias de coragem? Espere até mergulhar nesse episódio. Harriet Tubman acreditava que a liberdade não podia ser só dela, tinha que ser de todos. Isso é grandeza. Isso é a essência da resistência negra feminina. É inspiração pura e crua, sem romantização, sem filtro. Ela sabia que podia ser traída por aliados, capturada por caçadores de recompensa, morta a qualquer instante, e ainda assim deixava uma senha para trás toda vez que partia. Se você ouve minha voz, se prepare, porque esta noite a rua vai caminhar. E caminhava. Neste episódio, eu vou te levar por caminhos perigosos, mostrar estratégias dignas de filme de espionagem, revelar dilemas inquietantes e, acima de tudo, te provar que ser livre é muito mais do que não ter correntes nos pés. A liberdade verdadeira é escolha, e Harriet pagou cada centavo do preço. Ao final da vida, mesmo pobre, doente, marginalizada, nunca deixou de estender a mão para outros. Sua história foi apagada dos grandes livros por muito tempo, mas agora chegou a sua vez. Ninguém nunca mais pode dizer que desconhece Harriet Tubman, a condutora da esperança. Então se ajeita na cadeira, pega o café, desliga o celular, chama aquela pessoa que ama ouvir uma boa história, porque agora vai começar. Harriet Tubman não é só história, é chamada para a ação. Se você tem algo de inquieto, rebelde e sonhador, prepare-se. Esse episódio é para você. E se gostar, já sabe, né? Compartilha, comenta aquela parte que mais te emocionou, marca alguém que precisa conhecer mulheres que mudaram o mundo uma travessia por vez. No History Root é assim. A cada episódio, uma mulher renasce da história para inspirar novas revoluções.
Vamos juntos descobrir por que Harriet Tubman nunca aceitou menos do que o impossível. Agora sim, prepare-se para atravessar fronteiras. O episódio começou. A infância de Harriet Tubman, que nasceu enquanto Araminta, dificilmente seria reconhecida como infância pelo olhar de quem apenas conhece o significado da palavra em dicionário. Desde bem antes dos primeiros passos, Mint já sabia que descanso era privilégio distante, impossível para gente preta nas plantações de Maryland. Mal aprendeu a andar, logo sentiu nos pés descalços o frio da terra úmida, o rasgo do capim seco, as pedras escondidas entre raízes, o cheiro de barro misturado com fumaça de fogueira e suor de medo. Filha de Hitch, Harriet era mais uma boca negra a enfrentar um mundo que trocava filhos por sacos de milho e famílias por dívidas de senhores. O som das correntes era a trilha sonora de todos os dias, e mesmo tentando se esconder atrás dos irmãos, Mint sabia que cedo ou tarde seria chamada para servir a casa grande dos patrões. O cotidiano era feito de detalhes duros e rotinas pesadas. O cheiro de sabão barato, o tilintar das panelas velhas, o ranger das estruturas de madeira, o sabor amargo do pão velho no fim do dia. Era levantar antes do sol, correr para atender ordens gritadas, colher folhas, limpar tudo sem descanso, e voltar à noite apenas para sonhar com um descanso que nunca vinha. Os sonhos passavam como nuvens rasgadas, quase sempre interrompidos por batidas bruscas ou a expectativa de outro dia ainda menos justo. Mas a vida de Mint seria marcada por mais do que trabalho ou fome. Olhe bem, toda criança tem um marco entre viver e simplesmente sobreviver. Certo dia, numa manhã abafada dentro do armazém da vila, Mint foi enviada pela patroa para buscar mantimentos. Era pequena, mas enorme no instinto de não se calar diante da injustiça. Aquela manhã foi fatídica. Sob o olhar de dezenas de adultos silenciosos que não ousavam enfrentar o capataz, ela descobriu que coragem pode ser também impulso e que nem tudo que nasce pequenino está condenado à submissão. Um homem escravizado, desesperado, tentou fugir. O feitor, furioso, pegou um peso de ferro e arremessou contra ele. Em um reflexo involuntário, Mint saltou entre eles. O objeto atingiu sua cabeça em cheio. O mundo desceu um véu de escuridão, um silêncio profundo e um calor que misturava sangue, dor e o cheiro pungente de ferro velho. Quem presenciou diz que a menina caiu dura. O chão parecia sugar qualquer esperança ainda ali. Minutos viraram horas. Mint, desacordada, entrou num estado que ninguém sabia nomear. Uns chamavam de desmaio, outros de sono dos abençoados, outros de maldição. Quando finalmente despertou, mal conseguia entender o que era sonho, delírio ou realidade. Ali nascia uma nova Harriet, não só marcada pela cicatriz que jamais cicatrizaria, mas por uma sensibilidade estranha, como se agora ela vivesse entre dois mundos. Desde aquele dia, Mint começou a ter crises de sonolência súbita, visões com imagens que ninguém mais enxergava e uma sensação de que, de algum modo, havia recebido uma mensagem secreta do céu ou dos antepassados. Em silêncio, Hitch recebeu a filha de volta nos braços. Chorou escondida, acariciando os cabelos e sussurrando orações e promessas de proteção impossíveis. Mint tornava-se ainda mais perguntadora. E você? Já percebeu que grandes heróis muitas vezes são medidos pelas feridas que carregam e não pelos prêmios que recebem? A ferida de Mint virou bênção e maldição. Virou testemunha de que uma menina era capaz de desafiar não só o capataz e o ferro, mas o próprio destino. E que dor, quando aceita com coragem, pode virar arma contra a crueldade do mundo. Nos meses seguintes, Mint não parou de trabalhar, doente ou não, sempre as mesmas tarefas. Lavava, carregava, cozinhava, cuidava dos bebês dos patrões, nunca recebia agradecimento, às vezes sequer comida quente. Mas cada crise de sono, cada visão febril, era alimentada pelo rosto da mãe que insistia.
Você foi escolhida. Não é incompetência, é diferente do resto. Receba isso como força, não como fraqueza. Mint aprendeu a sorrir para enganar a dor, a fingir obediência para proteger outros, a escutar conversas escondidas entre as frestas da casa grande. Descobriu que enquanto todos ao redor buscavam liberdade pelo corpo, ela seria livre primeiro pela alma. Por muito tempo, perguntas silenciosas rondaram a cabana. Talvez naquela noite em que Mint acordou dos braços da morte, nasceu também o desejo enorme, remoto, mas irresistível, de que um dia seus próprios pés encontrariam o caminho da salvação para outros, igual tentara fazer naquele armazém. Na cabana simples de madeira, coberta por uma espessa camada de desgaste do tempo, Harriet Tubman aprendia cada vez mais sobre coragem, não pelo que lhe faltava, mas pelo que recebia das mãos da mãe. Hit, por fora endurecida pela lida, por dentro feita de uma ternura indomável. Era ela quem costurava sonhos com linhas invisíveis, quem embalava a filha na beira do fogão a lenha, quem fazia da noite longa abrigo para os medos do dia. As histórias que Hit contava entre as sombras da fogueira eram feitas para proteger, ensinar, atravessar os séculos e transformar dor em força. Ali, no pouco espaço que separava o agora do depois, Harriet entendia que família podia significar também resistência. O tempo nas senzalas era tecido pelas mães. Hit sabia que cada gesto, cada receita, cada conselho à boca miúda eram partes de um manual secreto de sobrevivência. Cozinhava broas de milho misturando fé e farinha, curava feridas com ervas recolhidas no mato e não cansava de repetir para as crianças: a nossa liberdade começa aqui, no pensamento e na natureza. E havia tantos perigos a evitar: capatazes impacientes, patrões curiosos, olhos sempre desconfiando de qualquer amizade. Harriet observava bem o jeito da mãe esconder medo por trás do olhar. Se um filho era arrastado por alguém, Hit nunca chorava diante dos brancos, só à noite, debaixo das cobertas, repetindo para si mesma que vai passar. Assim, a infância entre cabanas era uma escola de detalhes. Mulheres se reuniam no domingo, entre panelas e panos, para conversar baixinho, trocar receitas, combinar sinais. Harriet escutava e aprendia. Quando uma mulher dobrava a barra do vestido 3 vezes, era sinal de perigo. Se acendia uma vela branca ao entardecer, pedia proteção para alguém que ia partir. O que parecia mutilação do cotidiano virava defesa poética. Ninguém escapava sem um traço de coragem tecido à mão. Hit, porém, nunca foi só a mãe. Era presença universal. Cuidava até dos filhos das vizinhas, criava estratégias para ensinar as crianças a desaparecer conforme passava o feitor, transformava a casa em um núcleo de resistência. Em noites mais tristes, reunia as crianças para cantar hinos africanos, desviando a atenção dos brancos e plantando as raízes da esperança. Harriet, sentada junto ao fogo, com as pernas cruzadas e olhos atentos, sentia que na voz da mãe havia uma força maior do que qualquer chicote, maior do que qualquer fome. Era a mãe quem ensinava também que o nome podia ser escudo. Naqueles tempos, o nome de batismo podia ser mudado por capricho do patrão, o sobrenome apagado sem cerimônia, mas dentro da cabana, cada filho era reconhecido pelo jeito de sorrir, pela mania de murmurar o sono, pelo modo de rezar olhando para o telhado. Harriet trazia o nome Araminta, mas sabia que a mãe carregava dentro dela uma árvore cheia de frutos resistindo ao inverno. Quando o feitor ameaçava levar algum irmão para longe, Hit enfrentava o homem com olhos de ferro, dizendo que quem toca em minha família vai carregar peso até perder a alma. Era coragem em estado bruto, que Harriet copiava sem perceber. Certa vez, Hit escondeu Harriet por 3 dias dentro de um baú, só para impedir que o patrão descobrisse que a menina estava incapaz de trabalhar após um desmaio. O silêncio desses dias virou lição para a vida toda.
Nem tudo que machuca deve ser revelado. Nem toda dor precisa de plateia. Por trás das paredes, à luz de vela trêmula, Harriet aprendeu que a força das mulheres era feita de estratégias secretas. Bordava símbolos africanos nas roupas, enternecia receios com cantigas graves e desenhava mapas de fuga com sal em cima da mesa. Todos riam, choravam, resistiam juntos. Era assim que Harriet crescia, sentindo medo e coragem ao mesmo tempo, como se cada noite trouxesse uma sinha nova. E você, espectador, já se deu conta que ser mãe vai além de alimentar? Que muitas mães são fortaleza verdadeira, sem muralhas, mas com braços? A história de Harriet Tubman só começou porque Hit nunca permitiu que dor virasse desistência. E assim, a menina aprendeu: coragem não se ensina, coragem se mostra diariamente com olhos que não fraquejam nem diante da morte. A infância de Harriet Tubman era uma constante negociação com a ausência. Aos poucos, sem previsão, irmãos desapareciam da cabana. De manhã estavam ali dividindo migalhas de pão, à noite restavam só os travesseiros vazios e um silêncio aterrador. De todos os horrores impostos pela escravidão, Harriet logo entendeu. Nenhum chicote, nenhum insulto, nenhuma fome era tão cruel quanto ver a família ser desmontada peça por peça diante dos próprios olhos. Os senhores decidiam a sorte das crianças, dos adultos, dos casais, como quem escolhe mercadorias em feira. A venda de um irmão era sempre precedida de cochichos, olhares nervosos. Ninguém podia protestar. A dor tinha que ser engolida às pressas. Até o choro era abafado no canto da palha para não atrair castigo. Harriet, deitada na cama de improviso, sentia o cheiro da roupa dos desaparecidos, guardava pedacinhos de linhas, barbantes, botões lascados, colecionava memórias para tentar segurar o que o mundo levava embora. O ressentimento crescia silenciosamente no peito da menina. Quando o sol despontava, só as mães sabiam conter catástrofe com meia dúzia de palavras ditas de cabeça baixa. Hit, a mãe, apertava cada filho num abraço mais forte, como se, assim, pudesse soldar partes soltas do passado. Mas os filhos perguntavam: "Mamãe, será que vai ser minha vez amanhã?" Nenhuma resposta era suficiente. Harriet decorava cada nome numa lista mental, uma espécie de inventário secreto, alimentado toda vez que alguém sumia. Cada partida era como se um pedaço do seu nome fosse roubado também. No terreiro, as notícias circulavam rápido. Mesmo assim, todo mundo fingia não saber. Era normal manter segredo, desconfiar de sorrisos, identificar gestos de tristeza nos olhos alheios. Nas rodas de conversa, só os mais velhos, entre um gole e outro de caldo, arriscavam arrastar a voz para contar dos que foram embora. A cada contagem de cabeças, as mulheres faziam um pacto de silêncio. E Harriet, invisível, aprendia a arte de chorar para dentro. E você, espectador? Já sentiu falta de alguém que o tempo não devolve nunca mais? Já enterrou qualquer esperança só para sobreviver ao dia seguinte? Numa dessas tardes longas, Harriet presenciou a partida do irmão mais velho. Um menino chamado Ben foi vendido ao dono de outra fazenda enquanto fazia força para não olhar para trás. Harriet tentou correr, implorou em silêncio, mas aprendeu. Tudo que é precioso demais pode ser arrancado em um piscar. O vazio da ausência virou raiva, e a raiva se transformou em promessa. Um dia, pensava Harriet, olhando o horizonte, não deixarei mais ninguém ser levado, nem que seja preciso virar sombra, árvore, pássaro invisível. Quando a noite caía, familiares inventavam canções para lembrar nomes, costuravam história e resistência nos bordados das roupas, chamavam por quem havia desaparecido,
Era uma forma de dizer ao universo que ninguém some de verdade enquanto alguém continuar pronunciando o seu nome. E Harriet, de tanto repetir as lembranças dos irmãos perdidos, acabou levando para sempre dentro de si um exército de vozes. Certa vez, um senhor estalou o chicote para lembrar que reclamar era crime. Harriet, mesmo criança, aprendeu a desafiar com o pensamento, a criar códigos secretos de sobrevivência, como olhar para o chão para ninguém ler o desespero nos olhos. Às vezes, quando a saudade batia mais forte, ela fugia para o mato, montava altares invisíveis com folhas, galhos, pedaços de pano, uma tentativa mágica de convocar os ausentes para perto de novo. Nessas horas, fazia alianças com os poucos que restaram. Promete que, se um dia for levado, não me esquece? Perguntava. Os outros, também assustados, respondiam só com um andar junto, um toque de mão, um silêncio compartilhado. Havia noites em que a Harriet sonhava com os irmãos desaparecidos. Viam-se juntos, caminhando por campos abertos, longe do barulho do capataz, livres, livres. E acordava com o peito apertado pela urgência de fazer coisa grande. Desse monte de dor e vazio, a menina começou a maturar a coragem que mudaria destinos. Cada perda virava ensaio para uma travessia maior. Cada ausência desenhava rotas de fuga nos mapas secretos do seu coração. No universo de Harriet, resistir era não esquecer e prometer nunca mais ser só espectadora do próprio desatino. Estava lançada a semente da futura condutora de fugas. Próxima travessia. Aprender de forma dolorosa que quando afeto é arrancado à força, sobrevivência e rebeldia viram quase sinônimos. À medida que Harriet Tubman crescia, o tempo parecia apertar as paredes da senzala. O trabalho aumentava, a fome já não se restringia ao estômago, invadia também os sonhos. Agora, além de cuidar dos afazeres domésticos, lavar, espremer, transportar peso, Harriet também era chamada a vigiar crianças de outras famílias escravizadas, a recolher lenha, a enfrentar cada vez mais humilhações sem direito de resposta. Era como se o mundo dissesse, todo dia, que ali não cabia espaço para a esperança. Mas é sempre na fissura do impossível que nasce o novo. Desde o acidente com o peso de ferro, Harriet sentia que havia uma inquietação diferente dentro de si. Febre para sonhar alto e uma necessidade incontornável de desafiar regras. As crises de sonolência foram ficando mais intensas. Em meio ao cansaço de corpo e alma, ela começou a ter sonhos vívidos, repletos de vozes, fugas espetaculares, trilhas desconhecidas, imagens de paisagens que nunca vira e pessoas que nunca conhecera visitavam sua mente como oráculos. Era como se os antepassados conversassem com ela através dessas alucinações. Há outros caminhos, só quem insiste encontra. Essas visões davam coragem, mas também causavam medo. Harriet, nos dias de lucidez, era silenciosa e observadora, e no entardecer misturava rezas com murmúrios. Os adultos desconfiavam. Será bruxaria, dom, doença? Ela própria não sabia a resposta, só sentia um chamado, como se fosse constituída de urgências. E quando a mãe Rich percebeu essa inquietação crescente, decidiu ensinar um novo jeito de resistir. Coragem é saber se esconder quando o inimigo está por perto, mas também é saber berrar quando ninguém mais se atreve. Harriet passava a noite rabiscando possíveis trilhas de fuga nos cantos da cabana. Aprendia a decifrar mapas improvisados com areia e gravetos. Começava a entender, dia após dia, o funcionamento da senzala como uma rede. Quem podia confiar, quem sempre delatava, quem escondia notícias dos patrões. A menina transformou-se, com os anos, em espiã dos próprios afetos, guardando segredos até de si mesma, para não entregar o sonho antes da hora certa. A primeira rebeldia não foi calculada,
foi impulso puro. Certo dia, ao ver uma criança apanhar injustamente, Harriet não conseguiu segurar o choro. Deixou tudo cair, foi até o feitor e tentou proteger o menino com seu próprio corpo. Para surpresa de todos, o chicote foi suspenso no ar. O feitor, desconcertado, não sabia o que fazer com aquela afronta. As outras crianças, assustadas, olhavam esperando um castigo brutal. Harriet sentiu o sangue ferver, a pele arder, mas dentro de si experimentou a certeza de que naquele instante era mais viva do que nunca. O castigo veio, mas a coragem já havia plantado raízes nos ouvidos das mulheres do barraco. Harriet passou dias isolada, febril, alimentada apenas pela esperança de que não seria a última a desafiar. A família observava. A menina estava diferente. Seus olhos pareciam conter paisagens desconhecidas, sua voz tinha o peso de promessa. No tempo livre, sentava-se no chão e inventava músicas para fortalecer quem sofria. Versos inventados que viravam senha para dias melhores. Numa madrugada chuvosa, Harriet acordou tomada por uma imagem vívida. Campos abertos, estrelas mostrando caminhos, comunitários seguindo seus passos em silêncio absoluto. Decidiu contar à mãe seu desejo. Eu quero fugir um dia, mãe. Não quero morrer aqui, sendo parte do patrimônio dos outros. Rich, entre lágrimas e orgulho, respondeu: se for para ir um dia, leve quem puder contigo. Nunca abandone quem ainda não pode correr. Com essa lição gravada, Harriet começou a formar planos mais concretos. Sondava quem era confiável, testava combinações de sinais, treinava esconderijos para os momentos mais críticos. O feitor, ao perceber a inquietação da menina, tentou isolá-la, mas Harriet já havia se tornado parte essencial da resistência. Seu nome, aos poucos, começava a circular entre os que sonhavam com liberdade. Assim, a primeira rebeldia de Harriet não mudou o mundo naquele momento, mas redesenhou o futuro. Ela entendeu que coragem era uma ponte. Se cruzada, permitia que novos passassem por ela também. A próxima travessia, desenhar os primeiros mapas secretos do impossível. Pois para Harriet Tubman, o impossível nunca foi só obstáculo. Era convite clandestino para a mudança necessária. A noite desceu sobre a fazenda com peso dobrado. Nem mesmo os grilos tinham coragem de cantar. Harriet Tubman, deitada ao lado dos poucos irmãos que sobraram, sentia o velho baú ranger debaixo da cama como se guardasse mais segredos do que roupa rasgada e panelas velhas. O silêncio era, ao mesmo tempo, ameaça e convite. Nos últimos meses, rumores corriam entre a senzala. Alguém da família seria vendido ao amanhecer. O desespero aumentava. Harriet lembrava dos irmãos que já partiram, do terror estampado no rosto dos que restavam e da promessa que fizeram aos pés do fogão: nunca nos entregue sem lutar. Foi naquela noite que Harriet, ainda carregada por sonhos e febres estranhas, decidiu que não seria só espectadora do próprio sofrimento. Pela primeira vez, ela considerou fugir. Fugir da escravidão era sentença de morte, mas permanecer era condenação eternizada. O dilema a consumia. Quantas crianças sonham com liberdade antes mesmo de aprender a soletrar? Ela se aproximou da mãe, que rabiscava mapas secretos com farinha sobre a mesa, como se um dia alguém conseguisse decifrar o caminho exato para longe do inferno. E se a gente escapasse? Harriet arriscou perguntar. Rich não respondeu de imediato. Olhou a filha com dor e orgulho misturados, como quem sabe que a coragem já estava colada à pele daquela menina. Se você for um dia, não vá sozinha. Leve quem não pode correr. A família começou a juntar provisões. Ervas contra a febre, pedaços de pão duro, garrafas de água escondidas entre entulhos. As crianças foram instruídas a reconhecer cada canto da fazenda de olhos fechados,
A curva do rio, o tronco caído entre árvores, o cheiro de terra molhada antes da chuva. Harriet escrevia mentalmente uma lista com as rotas possíveis, os riscos calculados, perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. Entre os adultos, o clima era de desconfiança absoluta. Os olhares se cruzavam, mas ninguém dizia nada abertamente. Um escravizado mais velho, conhecido como Moisés por causa das rezas, disse a Harriet em voz baixa: "Liberdade se conquista primeiro na alma. O corpo só acompanha o que a mente já decidiu." Ela guardou essa frase como relíquia. Sabia que muitos haviam tentado, poucos voltaram para contar. Na madrugada seguinte, enquanto o mundo dormia sob nuvem pesada, Harriet acordou com batidas surdas na porta. Um dos irmãos havia escutado que a lista dos vendidos seria lida logo depois do café da manhã. Era agora, ou nunca. Com mãos trêmulas e coração disparado, Harriet revisitou mentalmente cada conselho da mãe, cada mapa bordado em segredo, cada senha ensinada por mulheres mais velhas. Antes de partir, ela buscou por símbolos de proteção. Amuletos feitos com pena de corvo, raminhos de arruda presos ao pescoço, frases guardadas em códigos ancestrais. A travessia não era só física, era cultural, espiritual, emocional. Quem foge não leva só o corpo, carrega também a esperança dos que ficaram. A pequena comitiva rumou para as margens do rio, onde o mato crescia às cegas e a lama engolia pegadas como se a própria floresta quisesse ajudar. O coração saltava a cada ruído, cada sombra, cada lembrança do chicote estalando ao longe. Harriet mantinha todos atentos. Se ouvirem cantar baixo, é sinal de perigo. Se me sorrir demais, é disfarce. O caminho era tão incerto quanto a coragem. Pela primeira vez, sentiu o gosto de liberdade misturado com medo puro. A cada passo, a dúvida martelava. Valeria a pena enfrentar feras, caçadores de recompensa, noites sem rumo? O que Harriet sabia é que se não tentasse, morreria aos poucos todos os dias. E você, espectador, já teve que escolher entre perder tudo e encontrar vida nova, mesmo sem garantia de sucesso? A travessia foi abortada na metade, os capatazes farejaram rastros. Todos voltaram para a fazenda, humilhados, mais determinados do que nunca. Harriet, mesmo fracassando, percebeu que ali nascia seu método: fugir sempre, tentar sempre, nunca desistir da vida que ainda não encontrou. Na próxima madrugada, Harriet prometeu que voltaria a tentar e, quando conseguisse, ninguém seria esquecido no caminho. Plantou no peito uma semente de fuga e resistência. A corrente partiu, o mapa cresceu. Nascia ali não só um plano, mas uma esperança forjada pelo medo e pela recusa de se curvar ao destino. Quando Harriet Tubman voltou da tentativa frustrada de fuga, cada passo parecia ranger não só o assoalho da cabana, mas o próprio sentido de liberdade que começava a fermentar dentro dela. O fracasso custou caro. Os castigos vieram em várias formas. O feitor, antes contido, passou a observá-la com ainda mais desconfiança. Bastava qualquer descuido, uma tigela quebrada, um olhar mais demorado para o céu, para ela ser escolhida como alvo das punições. Às vezes eram horas de trabalho extra, outras, a dase de fome e isolamento, longe da família, como se o medo pudesse ser usado para apagar a raiz da coragem. Ao contrário do que os capatazes desejavam, o sofrimento acendeu ainda mais a chama de resistência. Harriet sofreu por dias no isolamento de um barracão úmido. O cheiro era de terra molhada, misturada a suor e lágrimas. O escuro parecia querer engolir a esperança. E ainda assim, era ali que a mente de Harriet viajava mais longe. Ela, solitária entre 4 paredes de madeira podre, cantava baixinho para si mesma, repetindo versos inventados. Se a noite for longa, a esperança tem que durar ainda mais. As visões voltaram intensas, num limiar entre sonho e febre.
Imagens de campos abertos, de rios navegáveis, de grupos fugindo e sendo guiados por ela. Incapaz de se livrar dos desmaios, começou a acreditar que era tocada por alguma força ancestral. Os colegas, assustados e ao mesmo tempo admirados, passaram a respeitar seus episódios de apagão. Diziam, entre cochichos, que Harriet conversava com Deus nos intervalos do sofrimento. Durante o castigo, teve ajuda inesperada. Algumas mulheres mais velhas traziam, escondidas em pedaços de pano colorido, frutas secas, raízes e mensagens de encorajamento. Sussurravam à porta do barracão: "Aguenta, menina, você já é maior que o medo." Entre palavras, Harriet sentia a mão invisível de uma irmandade silenciosa, sustentando-a no abismo. Rich, sua mãe, arriscava breves visitas noturnas, levando bilhetes codificados e orações. "Ninguém desiste de quem resiste", cochichava antes de sumir sombra entre as árvores. Com o corpo enfraquecido, o peito ardendo de indignação, Harriet decidiu que sua segunda tentativa seria diferente. Começou a colecionar informações sigilosas sobre senhas usadas por outros fugitivos, mapas inventados através de canções, lendas e marcas nos troncos das árvores. Junto de outros jovens, planejou códigos verbais e sinais visuais. Os lenços pendurados nas janelas, o canto disfarçado, o riscar de pedras no chão ao lado do galinheiro. No barracão, isolada do mundo, Harriet se fortaleceu pelas próprias palavras. Prometeu entre lágrimas e preces que quando enfim escapasse, voltaria. Não daria liberdade só para si, viraria ponte, condutora, farol nos caminhos que ainda seriam abertos. E você, espectador? O que faria se visse esperança em pleno desespero? Já acreditou que a solidão pode ser, às vezes, laboratório secreto da transformação? Quando finalmente foi libertada do castigo, Harriet reapareceu mais magra, mas com um olhar tão vívido que até o feitor, por um instante, sentiu desconforto. A menina se recuperava rapidamente das feridas físicas. Já as feridas da alma, ela transformava em plano e meta. Os amigos próximos perceberam mudança de atitude. Não era mais só a menina assustada, era alguém que colecionava informações, buscava aliados, escondia mapas na memória, cuidados nas palavras e instruções no canto arrastado da música. O trauma virou compulsão construtiva. Harriet anotava cada trajeto novo, decorava cheiros, catalogava sons. O arranhar da raposa na mata, o grasnar específico dos corvos, o som das águas antes da chuva. Fazia disso seu arsenal secreto para quando a fuga chamasse de novo. Ao retomar ao convívio, foi recebida como heroína silenciosa. A comunidade aprendeu: quem não teme mais punição é livre mesmo acorrentado. O respeito pela sensibilidade de Harriet cresceu. Agora, seus desmaios eram presságio, suas decisões bússola e seu sofrimento senha para tempos de mudança. No fim daquele ciclo, Harriet olhou para o horizonte e percebeu que não era só ela. Todos ali sonhavam o mesmo sonho. Só precisava de alguém que mostrasse o caminho. Em meio às noites longas, Harriet Tubman descobriu que o espírito de sobrevivência podia ser aprimorado e cultivar outro nome: liberdade. Naquele período, crise após crise, ela sentiu que já não podia mais ser guiada só pelo medo. Havia algo maior a ser tocado, uma força subterrânea que impulsionava a todos na senzala a pensar além do que era permitido. O castigo começava a virar combustível, o sofrimento, terreno fértil para sonhos de travessia. Aos poucos, Harriet começou a notar que outros escravizados também alimentavam desejo de fuga. Os olhares trocados nas horas mais vulneráveis diziam mais do que palavras. Um dia, enquanto ajudava na colheita e escondia sementes nos bolsos, foi abordada por um homem velho, Samuel, que perdera mulher e filhos para vendas cruéis. Ele cochichou: "Há um caminho, menina. Só quem sonha de verdade descobre por onde andar." Daquele encontro, Harriet saiu inquieta.
finalmente começava a sentir-se parte de algo maior, de uma linhagem de sonhadores clandestinos. Esse clima de suspense e esperança foi tomando conta do barraco. Mulheres reunidas entre panelas, homens mastigando histórias furtivas abaixo de murmúrios, crianças jogando brincadeiras que ensinavam o mapa do mato e as trilhas do rio. Harriet virava ouvinte, aprendiz, anotava na memória cada segredo compartilhado com cuidado absoluto. Começava a colecionar senhas, o tipo de broa que se fazia para avisar fuga, o canto da coruja usado para chamar aliados, a cor das fitas trocadas nas festas roubadas da patroa. Mesmo com o fracasso da tentativa anterior, Harriet sabia que a liberdade era questão de tempo. Fez de sua imaginação um laboratório experimental de estratégias. Inventou músicas cifradas, canções de trabalho que avisavam se havia capataz substituto no campo, se uma trilha havia sido minada por informantes, se alguém adoecera ou fora vendido às pressas. Aos poucos, seu poder de liderança começou a brotar. Era a menina dos sonhos, mas também a das ações. Mulheres mais experientes começaram a recorrer a Harriet em busca de consolo e orientação. Durante esse processo, Harriet encontrou um aliado especial, John Tubman, escravizado, forte, determinado e incrivelmente leal. Eles uniram forças naquele convívio forçado. Começaram a arquitetar travessias noturnas, corridas dentro da própria fazenda para mapear escapadas possíveis. O afeto ali nascia tanto da dor quanto do desejo de quebrar correntes. O plano virou pacto. Quando chegasse o aviso de nova venda familiar, partiriam juntos. E não iriam só para sobreviver, iriam para resgatar todos os que pudessem. Certa noite, o cenário ficou ainda mais ameaçador. A notícia de que a mãe de Harriet estava na lista de retiradas para outra fazenda chegou às mãos do grupo. Harriet não pestanejou. Se alguém for arrancado daqui, a gente vai atrás. Não vou aceitar perder tudo feito poeira ao vento. Ali, o sonho da liberdade começou a trilhar terreno concreto. Ao invés de fugir só por sobrevivência, Harriet passou a pensar em fuga como missão coletiva. Era legado, era sangue, era nome. E para cada passo arriscado, elaborou um conjunto novo de códigos, de orações, de estratégias. Os preparativos eram envoltos em ansiedade e esperança. No barraco, mantimentos eram escondidos em fundos falsos, ferramentas improvisadas viravam passaporte, mapas desenhados em barro e revisados à luz de velas clandestinas. Harriet instruía cada aliado. Repita a senha 3 vezes antes de partir. Nunca olhe para trás até ouvir o meu chamado. Se o medo chegar, deixe que a música fale por você. No dia marcado para a fuga, a tensão era quase palpável. Poucos dormiram. Harriet, agora líder do grupo, distribuiu tarefas, encorajou os mais frágeis, organizou trajes que confundiriam os caçadores logo após a travessia do matagal. Sabia que a primeira tentativa poderia ser também a última, mas não aceitava nunca a ideia de resignação. Ao sair do barraco, um coro silencioso os acompanhou invisível por entre as paredes de madeira. Na escuridão, Harriet se sentia mais viva do que nunca. E você, espectador? Já se viu no limiar entre medo e coragem, prisão e liberdade? Naquele momento, Harriet Tubman deixava de ser apenas sobrevivente para se tornar condutora de esperança, e o mundo, mesmo sem saber, respirou um pouco mais fundo por causa da promessa que dançava sob seus pés. Na noite em que tudo mudou, o céu parecia pesar ainda mais sobre as cabeças dos escravizados. O vento assobiava entre as brechas da cabana, como se os ancestrais estivessem cochichando segredos de última hora. Harriet Tubman, agora com o espírito armado de promessas e o passo firme de quem não admite derrota, se preparava para uma nova tentativa de fuga, dessa vez sem planos de retorno.
Carregava no olhar o desespero de quem já perdera tudo que podia ser levado, mas também a clareza de que nascia ali seu destino de condutora. Não era mais somente o desejo de sobreviver, era um chamado para salvar quem vinha atrás. A preparação começou dias antes, em silêncio. O pequeno grupo de fugitivos reunia mantimentos, combinava sinais, treinava rotas de fuga repetidas vezes até que cada curva da trilha fosse tatuada na memória. Harriet distribuía tarefas: quem carregaria a água, quem roubava comida da plantação, quem fingiria dormir para despistar os capatazes. Crianças eram instruídas a não chorar, adultos a não sussurrar nomes. Nenhuma margem para erro. Na noite marcada, a tensão era espessa. Antes de sair, Harriet pediu que todos rezassem juntos, cada um em seu idioma, do jeito que soubessem. Uma colcha de preces subindo abafada pelo matagal, como última garantia de que Deus também é verbo em fuga. O grupo saiu movido pela esperança, guiado pela lua minguante e pelo conhecimento do mato moldado ao longo de gerações. Harriet ia à frente, escutando cada som, farejando perigo no mínimo estalo de galho. Brincadeiras infantis viraram senha, canções de trabalho viraram código para a direção. Sinais entremeados de gestos, olhares e silenciosos toques de mão. Os perigos se multiplicaram. Havia rumores de caçadores de recompensa na estrada, cachorros treinados no rastro da fuga, trabalhadores brancos que ganhavam pagamento extra para cada escravizado devolvido à força. A travessia envolvia pântanos cheios de malária, atravessar rios de madrugada, esconder-se sob raízes e folhas, segurar a respiração até o sufoco virar quase parte do próprio corpo. Harriet, mesmo com medo, não deixou nunca de olhar para trás e encorajar os outros. Se meu pé seguir, vocês vêm juntos. Se eu parar, é porque já não respiro mais. Certa madrugada, o grupo ficou preso num pântano alagado. O frio cortava a pele, os insetos não perdoavam corpo algum. Uma criança pequena começou a chorar, ameaçando toda a operação. Harriet abraçou um menino, contou histórias em voz baixa, prometendo que logo chegariam a um lugar chamado Livre. Para todos, liberdade era quase um mito, e Harriet, por fim, tornou-se a sacerdotisa daquela fé nascente. Ao atravessar o último campo perigoso, o grupo percebeu, à distância, luzes de patrulha. Corações dispararam. Harriet comandou: deitem, respirem com a terra. Nosso corpo vira sombra, a esperança, vento. Era tensão pura. Quem já foi perseguido sabe como o tempo distorce. Minutos viram horas, cada ruído sentença. Quando finalmente entraram em território considerado seguro, já de manhã, um novo mundo se apresentou. O contraste entre o medo e o alívio foi tamanha que muitos começaram a chorar, outros a rir, alguns só ajoelharam no chão, agradecendo a qualquer força que os tivesse conduzido pelas sombras. Harriet não celebrou, olhou para trás e contou em voz baixa. Ninguém ficou pelo caminho. Sabia, porém, que sua missão estava só começando. Livrar-se das correntes não era bastante. Restava voltar e buscar todos que ainda estavam presos na teia infernal da escravidão. A primeira grande fuga fez de Harriet nome proibido pelas terras do sul e esperança clandestina pelos corredores dos sonhadores. Seu rosto seria perseguido, suas histórias se espalhariam em segredo. A mulher que guiou vidas para além das cercas também guiou sonhos para fora do impossível. E você, espectador? Já foi ponte para que outros fugissem do medo? No fim daquela noite, uma lenda saiu das sombras. Não mais apenas sobrevivente, mas a condutora definitiva da liberdade. Mal havia se acostumado ao sabor da liberdade, Harriet Tubman decidiu que seu destino não podia parar na própria vitória. Estar livre era só o começo. A primeira manhã fora dos limites da escravidão trazia uma sensação de corpo leve, mas o coração seguia pesado. Quem fica para trás nunca sonha só. Ela sabia, como as verdadeiras ativistas sabem, que
que a missão de quem foge é sempre voltar, nunca abandonar. O norte, território considerado seguro, era diferente em tudo. Ali, negros caminhavam sem correntes. Alguns tinham terra, família reunida, trabalho digno ou dignidade ao menos respeitada pelos olhos da lei. Harriet, ainda sem dinheiro ou papéis, encontrou abrigo em casas de simpatizantes, gente branca e negra reunida para fazer a rede clandestina pulsar. Conheceu ali as primeiras estações da chamada Underground Railroad, uma rota secreta inventada por corajosos, onde cada casa era abrigo, cada senha, vida salva. Harriet ouviu sussurros. É mais perigoso voltar do que ter ficado. Mas ela sabia, desde os pés ao pensamento, que não poderia viver em paz enquanto a mãe Rich, irmãos e amigos não pisassem no mesmo solo livre. Assim, começou a estabelecer contatos, pastores abolicionistas, comerciantes arriscados, mulheres valentes escondidas em cortinas, homens que cruzavam fronteiras só para entregar um recado. A primeira missão de retorno foi embebida em tensão e esperança. Sabia dos caçadores, dos cartazes espalhados, com recompensa alta por quem pegasse Mint, dos informantes disfarçados, dos perigos do caminho. Harriet se disfarçou, lenço de cabeça trocado, roupas masculinas, calçado emprestado. Reuniu mapas de ouvido, dicas de cheiro, detalhes colhidos em longas conversas secretas com outros fugitivos que nunca apareceriam em livros de história. Ao longo do percurso, cruzou matas densas, cidades hostis, trechos de pântano, noites geladas. Contava com o auxílio dos condutores da ferrovia, gente que abria portas ao menor sinal, deixava comida atrás de galinheiros, acendia velas em janelas para sinalizar segurança. Harriet jamais viajava só. Cada aliado virava parente, cada parente promessa de regresso. O reencontro com Rich, a mãe, foi cena sublime, mistura de choro, cantiga, abraço interminável. Não houve tempo suficiente para recuperar o que o trauma arrancou, mas pelo menos era possível entregar o presente. Mãe, você vai viver onde ninguém decide sua vida. Reuniu, em segredo absoluto, mais pessoas do clã. Combinou o dia exato, repartiu instruções com voz firme. Em silêncio, espera meu chamado. Quando ouvir a música, não pense, só corra. A fuga do grupo foi encenada como teatro. Harriet à frente, transmitindo calma. Nas horas mais perigosas, inventava histórias para acalmar, cantava baixinho quando passavam por regiões suspeitas. Crianças repetiam as senhas em canção, mulheres carregavam imagens de proteção. Homens copiavam os passos rápidos de Mint. Agora, Harriet Tubman, nome de heroína, nome que circulava como vento nas noites da ferrovia clandestina. Quando finalmente romperam a fronteira segura, houve oração coletiva. O medo era ainda maior, pois agora Harriet sabia, os caçadores se multiplicaram, a recompensa aumentou e ela era a mulher mais procurada de todo o sul. E você, espectador, já arriscou tudo para que outros pudessem experimentar a mesma liberdade que você conquistou? No mundo dos fugitivos, lenda cresce rápido. Harriet virou símbolo, a condutora que nunca perdeu um passageiro. Sua intuição, sensibilidade e, acima de tudo, seu compromisso de nunca abandonar criaram nova escola de resistência. Era só o começo. Harriet Tubman, mais do que livre, se fez caminho, ponte, fronteira. Nesse retorno, canonizou o que jamais permitiria a si mesma: viver tranquila enquanto houvesse alguém em cativeiro. A ferrovia subterrânea respirava esperança, pulsava coragem, carregava Harriet como seu maior enigma. A cada vez que voltava, o mapa se expandia, a música mudava, as senhas se multiplicavam. Na travessia mais perigosa de todas, Harriet aprendeu: não existe fuga permanente. O que há, para sempre, é insistência. E onde há insistência, há possibilidade de construir liberdade.
O nome Harriet Tubman se espalhou rápido como uma faísca impiedosa no mato seco. A cada grupo que conseguia conduzir à liberdade, aumentava o preço da recompensa pela sua captura. Cartazes eram colados nas cidades, procurada viva ou morta. Os capatazes sussurravam histórias de seu poder, inventando lendas para assustar e enquadrar quem sonhasse em seguir seus passos. Harriet, para eles, era mais que fugitiva. Era ameaça existencial, símbolo de tudo que poderia ruir nas fundações da escravidão. A caçada contra Harriet virou operação nacional. Caçadores de recompensas, donos de terras, polícias locais e até patrulhas federais cruzavam estradas, matas e fronteiras. Cães ferozes farejavam trilhas, emissários ofereciam dinheiro para qualquer pista confiável. Sua vida, então, virou travessia permanente. Não havia descanso verdadeiro, nem lar fixo. Cada estação da ferrovia subterrânea era passagem rápida, esconderijo, santuário onde a lenda criava mais raízes. Mas a perseguição fortalecia o mito. A comunidade negra orava por Harriet e inventava versos para enganar patrões. Se a condutora chama, obedeça ao vento. Pessoas brancas abolicionistas pintavam portas ou desenhos secretos nas janelas para indicar abrigo seguro. Os caminhos ficavam mais difíceis, e só os mais corajosos mantinham-se ao lado de Harriet nas travessias. Ela sempre à frente, de olhos atentos, farejando perigo no menor canto. A estratégia era simples e genial. Mudar de trajeto todas as noites, criar sinais em músicas, associar mapas a histórias imaginárias para que nada fosse revelado por engano. Harriet repetia para cada grupo: nunca olhe para trás, silêncio é salvação. E se eu cantar baixinho, prepare-se para correr. Todos confiavam no instinto da líder que parecia dialogar com as próprias árvores e estrelas. Nem só de fuga viveu Harriet nesse período. Procurada, ela se tornou também agente de informação. Dizia-se que escondia mensagens para abolicionistas no fundo de sacos de farinha, costurava recados em barras de vestidos, marcava pontos estratégicos no campo com pedras alinhadas de modo curioso. Mulheres do movimento se tornaram suas cúmplices, e até crianças escravizadas ajudavam, levando notícias entre fazendas, usando brincadeiras como pretexto. A cada travessia, aumentava também o medo. A violência dos caçadores era brutal. Relatos de emboscadas viravam prefácio de tragédias. Harriet sabia. Bastava um erro, uma palavra fora do lugar e tudo seria perdido para sempre. Por isso começou a inventar ainda mais recursos. Mudou o nome, criou histórias de passado falso, usou roupas trocadas e até chegou a se passar por vendedor ambulante para cruzar áreas perigosas. Numa noite dramática, quase foi traída por um delator infiltrado. A tensão se dissolveu com rapidez. Harriet percebeu o risco no olhar hesitante do homem e mudou toda a rota do grupo de última hora. Ao amanhecer, estavam em segurança. O delator foi desmascarado poucos dias depois e a ferrovia subterrânea ganhou mais uma lenda de esperteza e coragem. Quem colhia o resultado de cada feito era o povo. Famílias inteiras reencenavam fugas, inventavam códigos para enganar patrões. A presença de Harriet não era só física, era símbolo que rebatia a esperança. Em toda travessia bem-sucedida, crescia o coro: somos todos Harriet. E você, espectador, já percebeu como um nome pode virar senha de libertação? Com o tempo, o medo da captura virou combustível. Quanto maior o cerco, mais precisa era a estratégia. Harriet passou a liderar missões maiores, inventou regiões ainda mais perigosas. O preço que pagava era alto: insônia, ausência, saudade do pouco que tinha, riscos para os seus. Mas a certeza do propósito manteve tudo em movimento. Em cada noite de travessia, Harriet inventava a esperança como quem respira. Repetia para todos, inclusive para si mesma: onde há medo, há segredo. Onde há segredo, há rota. Onde há rota, há liberdade. No aurora do heroísmo, Harriet Tubman transformou perseguição em metodologia.
Fez do medo, mapa. Da caçada, trilha. Da lenda, promessa para todos que não aceitam morrer nas correntes da injustiça. Com a lenda já formada, Harriet Tubman percebeu que a travessia entre fugitiva e líder era inevitável. A década seguinte transformaria a mulher da ferrovia subterrânea em personagem central de uma guerra com consequências globais, a Guerra Civil dos Estados Unidos. O país rachado ao meio, estados do sul lutando para manter a escravidão, o norte empunhando a promessa de liberdade. Tubman sabia que não bastava só salvar grupos, era preciso atacar as algemas onde nasciam. Tubman uniu-se ao movimento abolicionista formalmente. Em reuniões clandestinas, foi apresentada a generais, políticos, ativistas célebres que antes só conhecia por rumores. O contato com essas novas estratégias fez dela não apenas condutora, mas também gestora de crises e missões. O Exército do Norte enxergou na ousadia e inteligência de Harriet uma arma secreta viva. Num dos momentos mais decisivos, recebeu o convite para servir como espiã oficial. Seu conhecimento dos pântanos, trilhas, senhas e esconderijos era único. Ninguém conhecia tão bem os mapas do medo quanto Tubman. Ela aceitou, sabendo que o risco era total. Se capturada, não teria nem a chance de ser julgada. A sentença era morte instantânea. Como espiã, Harriet coordenou operações de infiltração. Atravessava linhas inimigas, vestia-se como lavadeira ou cozinheira, colhia informações sobre tropas e planos. Participou da famosa expedição de Combahee River, quando ajudou a libertar mais de 700 negros em plantios devastados pelo conflito. Sua fama se multiplicou. Agora era chamada de General Tubman, nome que circulava entre soldados com respeito e temor. Imaginemos a cena. Tubman em volta da fogueira com militares, arquitetando ações de sabotagem, estudando mapas noturnos, ensinando códigos e línguas regionais. Sua experiência com crises de sonolência e visões virou vantagem estratégica. O exército acreditava em sua intuição quase profética. Tubman não queria armas, mas tinha o armamento invisível dos destemidos, coragem e estratégia. Com o tempo, Tubman ajudou a formar outros condutores. Seu jeito difícil de liderar era inspiração e cobrança. Exigia silêncio, disciplina, respeito ao risco. Não sou heroína, sou método, dizia. Cada libertação era motivo de festa, mas Tubman sempre lembrava: a missão não termina na vitória, mas apenas quando o último escravizado for livre. No convívio dos soldados, Tubman também ensinava a esperança. Compôs músicas para fortalecer ânimo, cuidou dos doentes, organizou mapas de fuga mesmo em território hostil, assumiu o papel de mãe, amiga, conselheira. Tornou-se referência para mulheres que, até então, eram vistas apenas como apoio doméstico na guerra. No entanto, os momentos de vitória vinham acompanhados dos fardos psicológicos. Tubman carregava o peso de cada vida perdida em fuga, do trauma dos sobreviventes, chorava escondida, orava por noites inteiras, nunca permitia que o medo tomasse conta dos outros. E você, espectador, já precisou decidir entre salvar poucos com certeza ou arriscar tudo para salvar muitos? Na aurora da paz, Harriet Tubman não era mais somente, era símbolo nacional. Sua vida era contada por soldados, abolicionistas, mães reunidas em cidades libertadas. Tubman era a mulher que escolheu lutar quando outros fugiam. Em cada travessia, em cada missão, Tubman sabia: a guerra não é apenas armas e batalhas. Guerra é decisão, lealdade, coragem. No fim dessa fase, Tubman fundou escola para negros, palestrou em encontros de mulheres ativistas, consolidou redes de proteção a fugidos. Sua missão se expandia: educar, libertar, criar espaço para que outros respirassem liberdade. No horizonte da guerra, Tubman entendia que, se liberdade é verbo, lutar é necessidade. Para toda a sociedade, principalmente para quem nunca teve nada, o impossível só se revela para quem arrisca todos os passos.
O fim da Guerra Civil trouxe ao país um sabor agridoce de liberdade. Para uns, celebração ruidosa, para outros, um silêncio de quem perdeu muito mais do que seria capaz de contabilizar. Harriet Tubman, após anos entre fugas e trincheiras, não era mais só condutora, nem apenas a General Tubman nas lendas do Norte. Era símbolo de uma esperança possível, enquanto toda uma população livre buscava chão, mínimo de justiça e algum descanso. Tubman voltou para Auburn, Nova York, onde começaria a construir não só para si, mas para a multidão de sobreviventes, ex-escravos, soldados mutilados, órfãos da guerra. A casa simples onde passou a viver virou ponto de encontro, hospital, centro comunitário, escola improvisada e, acima de tudo, refúgio para os fatigados. Harriet recolhia quem ninguém mais queria: idosos desamparados, crianças esquecidas, mães solteiras banidas das famílias de antigos patrões. O trabalho de salvar vidas mudava de campo, mas não de urgência. Construir liberdade era tão difícil quanto conquistar. Tubman lutava agora com outros instrumentos: papelada de governo que sempre negava auxílio, vizinhança branca desconfiada, racismo que persistia, marcado em olhares e palavras. Mas insistia, porque esse era o único verbo que aprendia com perfeição: insistir. Vendeu bolos, verduras, trabalhou como lavadeira, fez do pouco dinheiro um recurso para manter o abrigo aberto anos a fio. Conquistou porções de terra e construiu uma instituição para receber idosos negros, uma das primeiras do tipo no país. Muitos assistidos por Harriet tinham passado pelo seu comando na ferrovia. Outros eram novos rostos perdidos, à procura de família no pós-guerra. A fama de curandeira e conselheira multiplicou-se. Pessoas viajavam de outros estados só para buscar um conselho, uma canção, uma oração de fé na velha mente. Sua experiência com remédios de erva era disputada, assim como os relatos de visões. Alguns achavam exotismo, outros sabiam ser sabedoria ancestral. Ao receber visita de ativistas e políticos, nunca pediu nada para si. O que me basta é ver outro livre, e quem já foi escravizado jamais esquece o gosto amargo de depender até para existir. Tubman passou a advogar para causas maiores, lutou pelo direito ao voto feminino, falou em conferências, escreveu cartas públicas pedindo leis mais justas para negros e mulheres. Seu nome corria o país, mas o dinheiro continuava escasso. Harriet viveu parte da velhice com grande dificuldade financeira, nem sempre reconhecida pelos serviços prestados ao exército. O governo demorou anos para pagar as dívidas que tinha com a heroína. A vida prática, longe da lenda, era cheia de provações, dores físicas, pelas feridas nunca curadas dos castigos, pesadelos constantes, saudade dos amigos perdidos, fatias de pão contadas. Ainda assim, era festeira quando podia. Chamava a vizinhança para dentro de casa sempre que recebia visita de familiares resgatados. Criava festas, serestas, celebrações improvisadas. Cada aniversário era mais ritual que data. Estamos juntos, estamos vivos, o ciclo não foi quebrado. É nesse tempo que Harriet começa a cuidar das próprias cicatrizes. Busca paz nos poucos campos de flores fora da cidade, cultiva a horta, cria galinhas, ensina netos de amigos a transformar medo em desenho, poesia em brincadeira. A lenda, agora de cabelos brancos, ainda com a postura de quem não negocia com o abismo, exala dignidade. E você, espectador, já pensou que a luta não acaba no dia da vitória? Que construir liberdade exige persistência, reinvenção diária e entender que curar é trabalho coletivo? O fim da guerra não apagou marcas, mas com cada nova casa construída, cada prato de sopa servido, Harriet provava todos os dias: onde há vida, ainda há chance de refundar futuro. Assim, aos poucos, a condutora da esperança virou também arquiteta da reconstrução,
mãe dos órfãos da travessia, farol para quem insiste que liberdade não pode ser privilégio, mas herança repartida. Com o fim da escravidão formalizado e a guerra civil já cicatrizando feridas abertas, Harriet Tubman percebeu que a luta por liberdade estava longe de terminar. Mundos novos pediam outros voos. Era hora de lutar pelo voto das mulheres, pelo direito à voz, pela dignidade de quem ainda não tinha espaço nem mesmo nos salões recém-abertos. Tubman transformou a experiência de condutora e combatente em força política e ativista do movimento feminino que crescia nos Estados Unidos. Tubman passou a frequentar conferências, reuniões de direitos civis, encontros clandestinos em igrejas e escolas onde mulheres negras costuravam novos projetos de mundo. Tornou-se amiga de líderes como Susan B. Anthony e Sojourner Truth, nomes que, como ela, acreditavam que nenhum país pode ser justo sem mulheres livres para decidir. Em cada evento, Tubman era recebida com reverência, não só pela coragem, mas pelo exemplo. Era a mulher que havia enfrentado tudo, sobrevivido e agora exigia para todas o direito à palavra. Seu discurso era simples e direto. Falava nas praças, ao ar livre, em salões iluminados por velas e até em cruzamentos de estradas. Dizia: "Eu lutei para ser livre, mas só serei completa quando todas forem livres também." Foi uma das poucas negras a receber convite para falar nos ambientes normalmente reservados à elite branca do movimento sufragista. E mesmo enfrentando racismo e sexismo, nunca se calou diante das injustiças internas. Lembrava a todas: o privilégio das brancas precisa ser aliado, não obstáculo. Tubman defendia que voto era mais do que papel ou urna. Era nome, dignidade, poder real para transformar. Incentivava jovens ativistas a reivindicar escola, creche, trabalho justo, respeito às mães solteiras. Ensinou técnicas de oratória, criou grupos de estudo para a alfabetização de mulheres negras, buscou financiamento para revistas e jornais feitos só por mulheres. Não era surpresa. Muitos resistiram à presença de Tubman nos palanques. Tentavam silenciar a voz da protagonista de Fugas, alegavam que as lutas não se misturam, que mulher negra deveria esperar a sua vez. Tubman nunca aceitou. As lutas se somam. Não há liberdade real se metade de nós segue presa, estampava no jornal comunitário. Em um dos discursos mais emblemáticos, gritou: "Se minha gente teve coragem de fugir e lutar, todas vocês podem mudar o destino desse país com o voto, com a liderança, com a exigência de respeito." Tubman também organizou campanhas pelo fim da violência doméstica, pela igualdade salarial, pela inclusão de negras em escolas e tribunais, criou redes de proteção para mulheres fugidas de maridos abusivos e abrigos para vítimas de racismo e abandono. Na vida íntima, seguia inspirando crianças, netos de amigos, mulheres que nunca sonharam com direitos civis. A família, agora ampliada, aprendia que cada passo rumo ao voto era também reafirmação da humanidade negada por séculos. Era para Harriet a última grande travessia, transformar liberdade pessoal em conquista coletiva e irreversível. E você, espectador? Sente que sua liberdade depende da liberdade do outro? Consegue imaginar uma sociedade onde todas as vozes são convidadas para o centro da roda, sem discriminação? No fim daquela fase, Tubman deixava mais que nome. Virava argumento, símbolo, convite à rebeldia organizada. A condutora da esperança transformou fuga em voto, travessia em poema de revolução. A cada novo ciclo, Harriet Tubman ensinava: não importa quão longa seja a estrada, cada passo pela justiça é vitória sem volta. Assim, criou a ponte entre passado e futuro. Todas as mulheres, todas as cores, todas as resistências navegando pelo mesmo ideal. O vértice da história nunca foi só fuga. Sempre foi liberdade multiplicada. Harriet Tubman envelhecia,
mas a energia ancestral que carregava parecia ganhar ainda mais potência conforme o cabelo ficava mais branco. As gerações seguintes buscavam nela inspiração, consolo e respostas. Tubman tornara-se presença obrigatória nas rodas de conversa da comunidade negra, nas festas religiosas, nos encontros secretos de famílias reconstruídas após a escravidão. Crianças aprendiam canções que reverenciavam seu nome, poetas declamavam versos imitando suas travessias. Mães embrenhavam esperanças nos bordados, recontando as viagens perigosas de Mint pelo Underground Railroad. A comunidade olhava para Tubman como matriarca, a avó-mãe de todos, cuja lembrança atravessava tempo, continente e história. Ao redor de Tubman, as famílias erguiam altares de gratidão, painéis de fotos, mantos costurados, instrumentos musicais inventados para celebrar e buscar proteção. Nessas reuniões, Harriet sempre repetia: "Viemos de longe, passamos por fogo, lama, corrente, mas nunca perdemos o dom de comemorar." A festa era ritual de resistência, música forte, comida simples, velas acesas pelo chão, testemunhos de gente salva não só da escravidão, mas do esquecimento. Tubman falava com voz rouca, mas tom decidido: "Cada um de vocês carrega um futuro que só existe porque a gente não se calou." Os netos de antigos fugitivos aprendiam de boca em boca códigos ancestrais, como cantar para passar aviso, como perceber o tempo pelas folhas das árvores, como cozinhar em panelas emprestadas pelos vizinhos, como nunca esquecer o nome dos que partiram. Harriet ensinava: "Tem gente enterrada sem cova, mas ninguém deve ser esquecido." Em toda a festa, alguém contava a lenda da ferida, das crises de sono e da mulher que ouvia chamados dos céus, e todos repetiam: "Só escuta quem viveu de verdade." Durante esses encontros, Tubman tornava-se ouvinte. Escutava relatos de outros que também arriscaram tudo para mudar a própria história. Mulheres narravam fugas recentes, homens compartilhavam pequenos feitos de coragem no cotidiano racista, crianças cantavam hinos de liberdade. O resultado era um sentimento coletivo de pertencimento. Não importa a estrada, todos cruzaram de alguma forma a mesma ponte. Com o passar dos anos, Tubman passou a receber convites para encontros interraciais. Era vista como símbolo maior do sonho abolicionista, do ativismo vivenciado no corpo, não só nas palavras. Era homenageada em jornais de movimento negro e nos registros dos brancos simpatizantes, embora sempre lembrasse: não há vitória sem comunidade. Lenda sozinha não enche panela, nem protege quem precisa. A crescente visibilidade trouxe também pressões. Tubman recusou-se vender para políticos que queriam transformar sua história em cartaz eleitoral. Rejeitou discursos prontos e nunca abriu mão de falar duro quando sentia injustiça, fosse entre brancos ou entre negros. Respeito não é prêmio, é direito. A cada aniversário, a casa de Tubman virava cortejo. Gente de longe vinha beber do verbo liberdade, aprender receitas, fotografar, gravar histórias e ouvir conselhos. Tubman aproveitava para passar adiante os ensinamentos dos mais velhos: fé, trabalho, organização e, acima de tudo, coragem de nunca se deixar apagar. E você, espectador? Já percebeu como o tempo pode transformar uma pessoa numa semente plantada em toda uma floresta de existências? Já reconheceu uma ancestralidade viva caminhando ao seu lado, pautando até os seus sonhos? Na velhice, quem olhava nos olhos de Tubman enxergava mais do que idade, via futuro. Cada traço em seu rosto era mapa de resistência. Cada visita, rito de passagem, celebração da vitória coletiva sobre a morte simbólica da escravidão. Na comunidade negra, Harriet Tubman não era só sinônimo de travessia, era raiz, tronco e fruto do impossível tornado real. Sua história ecoava nos batuques, atravessava os cultos, reaparecia nas promessas sussurradas entre os que recebem o privilégio de nascer livres.
O espetáculo da ancestralidade seguia. Cada vez que alguém abria portas impossíveis, erguia olhos para o céu, era Tubman que caminhava junto. Com a idade avançando, Harriet Tubman enfrentava batalhas que o tempo não poupava de ninguém. Dores crônicas causadas pelos ferimentos antigos, dificuldades de locomoção, febres recorrentes e as crises de sonolência jamais totalmente controladas. Mas sua lenda só crescia. Não havia descanso verdadeiro para quem viveu perigos tamanhos, e nem sempre o reconhecimento vinha junto com um amparo material. O corpo de Tubman era como um mapa anotado por cicatrizes. Dos golpes recebidos ainda menina, as dores nos ossos nunca lhe deixaram paralisar. Mesmo nos momentos em que passava dias acamada, era procurada por quem precisava de conselhos, remédios naturais, palavras de encorajamento. Crianças brincavam em volta de sua casa, mães buscavam receitas e os velhos pediam bênçãos. Mesmo combalida, a condutora da esperança mantinha a missão de curadora. Tubman nunca reclamou das dificuldades. Sempre dizia: quem sobreviveu à prisão, sobrevive ao cansaço. As manhãs podiam ser de sofrimento, mas as tardes traziam encontros e músicas partilhadas sobre o alpendre. Nesses momentos, ela inventava jogos, organizava rodas de conversa, contava histórias engraçadas do tempo em que precisou se disfarçar para enganar caçadores. Amigos e familiares preocupavam-se com seu estado de saúde. Muitas vezes ela recusou atendimento médico formal, confiando em técnicas ancestrais, chás herbais e orações. O dinheiro era pouco para pagar remédios e visitas regulares aos hospitais. Tubman dependia da solidariedade da comunidade e, quando possível, de pequenas doações dos admiradores que cruzavam o país para vê-la. Apesar dos limites físicos, Harriet manteve ativa sua participação em causas importantes. Escrevia cartas públicas, recebia ativistas, presidia reuniões informais em sua casa e fazia campanha por leis que protegessem mulheres negras e ex-escravos. Era exemplo vivo de resiliência. Mesmo quando muitas lideranças já haviam descansado das lutas, Tubman afirmava que a existência é causa até o último suspiro. O governo americano demorou anos para reconhecer financeiramente o papel de Tubman durante a guerra e as missões de resgate. Só recebeu recompensa oficial quando já estava bastante debilitada, mas seguiu empenhando tudo para ajudar os vulneráveis. Sua casa virou abrigo, comedor silencioso, hospital improvisado e escola comunitária, sempre sem distinção de cor, idade ou origem. A comunidade local organizava passeatas e campanhas para arrecadar fundos em seu nome. Tubman era celebrada em festas, eventos religiosos, cerimônias públicas, mas nunca se permitiu vaidade. O vitorioso é quem permite que outros alcancem junto. Tubman empregava sua história como metáfora nas rodas de conversa. Quando faltar força, lembre-se dos que vieram antes. Há sempre reserva de energia escondida na memória dos ancestrais. Em momentos de tristeza, Tubman encontrava consolo nas visitas dos netos e na presença de antigos aliados de fuga. Eles se reuniam para cantar músicas de resistência e relembrar episódios da ferrovia subterrânea, reencenando roteiros de esperança. Harriet sorria ao ver que sua coragem permanecia viva nos gestos da juventude. E você, espectador, já enxergou que às vezes o que parece fraqueza pode ser a maior fonte de poder? Que a fragilidade é também parte do arco heróico, nunca motivo de vergonha? No fim das contas, Tubman ensinava que lutar não é só ganhar, mas segurar firme mesmo quando o cansaço ameaça derrubar. Cada crise superada era senha para seguir. Cada noite vencida, convite para continuar. A felicidade de Harriet não vinha de conforto, mas de missão cumprida. A velha condutora da esperança virava exemplo de que, mesmo diante dos obstáculos finais, persistência é bandeira que nunca envelhece. Harriet Tubman sabia, mais do que ninguém, que o tempo é juízo e bênção para quem constrói futuro.
Enquanto as dores envelheciam no corpo, sua história era rejuvenescida na memória coletiva da comunidade negra e dos grupos ativistas de todo o país. Tubman virou personagem de livros, cantos, artigos de jornal, sermões religiosos e até poemas populares recitados por professores em escolas segregadas. Mas ela própria nunca se deixou embalar só pela glória. O reconhecimento começou a chegar com o aval dos movimentos sociais e da imprensa. Tubman foi homenageada em cerimônias públicas, recebeu medalhas, placas comemorativas e seu nome passou a batizar ruas, ONGs, projetos de inclusão social. Fotos suas ilustravam cartazes de campanhas por liberdade e igualdade. Filhas de amigos organizavam desfiles e festas temáticas para celebrar cada aniversário. Era símbolo vivo, não só lenda. A repercussão internacional crescia. Líderes de outros países enviavam cartas, ativistas fizeram campanhas para que sua história fosse incluída em currículos escolares. Tubman não era mais só heroína nacional, mas referência universal para quem acredita que liberdade é conquista que nunca termina. Ainda assim, cada homenagem era recebida com humildade e propósito. O importante é que nunca esqueçam dos que vieram antes, nem das lutas que ainda restam, lembrava sempre. Tubman incentivou a comunidade a buscar documentação dos feitos históricos, a garantir espaços em museus, a escrever cartas para governadores exigindo verba para a preservação do patrimônio negro. Ajudou a criar associações de veteranos da ferrovia, centros de história oral e quase obrigou jovens a ouvir relatos dos mais velhos, convencida que o maior castigo é deixar a memória morrer. Foi reconhecida em vida, mas Tubman nunca abriu mão de dividir mérito e espaço com companheiros de travessia. Apontava nomes de outros condutores, mulheres e homens que juntos construíram o sistema de resistência. Viajou para congressos de direitos civis, palestrou em universidades, respondeu perguntas em rádios comunitárias, inspirou líderes políticos que buscavam novos parâmetros para legislações de inclusão. Ao envelhecer, Tubman virou também personagem de teatro e cinema. Crianças pintavam retratos dela em cartolinas, educadores criavam dinâmicas de grupo para ensinar ética e coragem através da sua saga. O legado de Harriet era semente, raiz e árvore. Inspirava artistas, músicos, escritores e até atletas que carregavam orgulho negro na pele. Em Auburn, sua casa virou ponto de peregrinação. Gente de várias cidades ia para conhecer o quintal e o quarto onde ela costurava estratégias de liberdade. Cartas de agradecimento chegavam aos montes, algumas vindas até de outros países, escritas por quem se reconhecia em sua trajetória ou buscava inspiração para saltar obstáculos do tempo presente. E você, espectador? Já notou que legado é também convite à ação? Que memória deve servir para alimentar a luta, não só glorificar passado? Tubman repetia: honrem os que vieram antes, mas não deixem que legado seja só retrato em parede. Façam do exemplo verbo de transformação. Movimentos ativistas multiplicaram projetos com seu nome, cursos gratuitos, bibliotecas, rodas de conversa, atendimentos médicos solidários, campanhas de cidadania. No fim da vida, Harriet Tubman consolidou sua passagem para além do físico. Ela era verbo conjugado por quem resiste, por quem sonha, por quem age. O legado ficou inscrito na história, nas práticas, nos olhos de quem precisava de coragem para mudar. Se a liberdade é ciclo eterno, Harriet Tubman virou corrente de esperança. E a certeza para todos os que nunca aceitam injustiça: cada passo dado por uma mulher é, na verdade, travessia de um povo inteiro. Nos últimos anos de vida, Harriet Tubman tornou-se cada vez mais uma figura de contemplação do tempo e da transitoriedade. A mulher que cruzara fronteiras, enfrentara guerras e guiara legiões de pessoas à liberdade, agora convivia com dias mais lentos, cercados pelos que lhe eram gratos e pelos que ainda buscavam respostas. A saúde enfraquecia, mas a mente brilhava,
repleta de memórias e da certeza de que seu legado era obra coletiva. Tubman sabia que o fim era mais um rito de passagem do que ausência. Preparou-se para partir como sempre vivera, repartindo tudo o que tinha, consolando quem perdia a fé, instruindo os novos líderes do movimento e insistindo na importância da permanência da luta. Até as últimas semanas, recebeu visitas, atendeu doentes na casa, contou histórias para crianças e organizou reuniões de ativistas. Os médicos vinham atestar o cansaço do corpo, mas ninguém conseguia medir o vigor da alma de Harriet. Ela conversava com o tempo como quem negocia a travessia. Muitos se admiravam com a serenidade diante da morte. Tubman repetia que morrer é mais um passo na estrada, e estrada de quem é livre não tem fim. Nesse período, começou a se despedir dos mais próximos, deixando recomendações claras sobre como preservar a memória da ferrovia clandestina, como manter vivas as redes de solidariedade e como garantir que nenhuma criança negra fosse ignorada em sala de aula ou na rua. A casa de Auburn ficou lotada de gente nos meses finais. Vieram velhos companheiros de fuga, crianças que agora eram adultos livres, mulheres que viraram líderes graças ao exemplo de Tubman, até curiosos que só conheciam sua história pelos livros e jornais. Harriet recebia todos, doava palavras, curava ansiedades, escutava relatos e ensinava que perda só é absoluta quando se abandona ao compromisso com a esperança. Na reta final, Tubman aceitou que seu nome seria multiplicado por outros. Transmitiu a tocha para jovens abolicionistas, incentivou mulheres negras ativistas, entregou diários e cartas para serem preservados em museus. Pediu que ninguém esquecesse dos pobres, dos doentes, dos que ainda são invisíveis. Certa tarde, ao lado da fogueira no quintal, reuniu netos e vizinhos para seu último grande ensinamento. A liberdade não é descanso, é travessia. Minha estrada agora continua nos olhos de vocês. Tubman morreu em 10 de março de 1913, aos 91 anos, rodeada de música, oração e presença coletiva. Pediu que cantassem Swing Low, Sweet Chariot, antigo espiritual, carregado de dor e promessa de redenção. Seu enterro foi cortejo inédito, misturando tristeza e celebração, com a comunidade negra honrando a matriarca e brancos admiradores acompanhando a passagem em silêncio respeitoso. E você, espectador? Já pensou qual será a sua última lição? Qual estrada deixará acesa para que outros cruzem em segurança? Na memória do país, Harriet Tubman virou memorial e mito, sinônimo de vida que não se encerra com a morte. Seu legado atravessou gerações, virou símbolo universal do impossível tornado real. A condutora da esperança teve adeus digno. Nunca foi embora, apenas seguiu abrindo travessias. Por fim, o eterno retorno. Cada vez que injustiça desafia alguém, é Tubman quem chama no fundo do coração. Cada novo projeto, cada música, cada grito por justiça é semente lançada por ela. Assim, no adeus de Harriet Tubman, mais que fim, aprendemos a construir sempre o próximo recomeço. E assim termina a jornada de Harriet Tubman, aquela que nasceu Minty Ross, viveu sob o nome de Moisés e morreu como uma das maiores lendas americanas. Harriet foi muito mais do que uma personagem de fuga. Ela foi a mulher que encarou a guerra quando tudo o que o mundo lhe oferecia era servidão. Mostrou que alguém sem dinheiro, sem privilégios e com limitações físicas pode libertar não só centenas, mas resgatar sonhos e mudar os rumos de uma nação inteira. Sua trajetória obriga quem escuta a olhar de frente para perguntas desconfortáveis. Quem, afinal, celebramos quando contamos a história do mundo? Por que tantas mulheres extraordinárias são lembradas só pelas margens e não nos centros dos memoriais? Harriet desafia e desafiará a América, o Brasil e todo lugar
a repensar quem merece estátua e quem merece página esquecida nos livros. A vida de Harriet Tubman é mais que heroísmo. Ela serve de espelho para que a gente pergunte: o que é liberdade verdadeira? Quantas vezes aceitamos limitações impostas que parecem naturais, mas são só construções históricas prontas para serem destruídas? Minty foi chamada de Moisés porque guiou pessoas para a Terra Prometida, mas não era milagre, era resistência, vontade e convicção absoluta de que todo ser humano merece escolher seu próprio caminho. Harriet também nos faz pensar no preço da liberdade. Não basta conquistar só para si. A história dela mostra que o maior risco, no final das contas, é negar a travessia aos outros. Ela não buscou apenas a liberdade do próprio povo, lutou pela alma de um país, pela dignidade arrancada dos que nunca tiveram vez nas decisões importantes. E mesmo após a vitória, seguiu educando, cuidando, empoderando cada geração que batia sua porta. Hoje, se olharmos para o mundo, vemos que a luta de Harriet Tubman não terminou. O rosto dela, na nota de $20, segue sendo adiado por burocratas, como se a história pudesse ser embarreirada por interesses temporários. Mas cada vez que alguém compartilha a história de Harriet Tubman, cada vez que celebramos uma mulher ativista esquecida, estamos desafiando o esquecimento e alimentando a esperança. No Herstory Root, não contamos essas histórias apenas para inspirar, contamos para transformar. Obrigada por se juntar a nós nessa travessia. Esta foi a jornada de Harriet Tubman, e se você foi tocado por algum momento, compartilhe, comente, diga que parte da saga mais ecoou aí dentro. Não esqueça de se inscrever no canal. Existem muitas outras histórias de mulheres que mudaram o mundo e que juntas não aceitam mais ser silenciadas. Mantendo a memória de Harriet viva, garantimos que nenhuma conquista seja apagada, nenhum sonho seja pisado. A cada episódio, firmamos um pacto: nunca deixar mais uma mulher revolucionária ser esquecida por quem tem medo de mudança. Até nossa próxima travessia!